tarde, galera. Quase meio-dia já, né? Eu vou apresentar aqui o Thiago. Ele é meu parceiro no Instituto Atlântico. E o Thiago, ele é graduado em Engenharia da Computação e também tem mestrado em Computação Aplicada, ambos pelo Instituto Federal do Ceará, IFCE. Atualmente, ele trabalha em projetos de nuvem, utilizando conceitos de DevOps e Big Data no Instituto Atlântico. Além disso, ele é músico tecladista. Quem quiser contratar ele para tocar em festas ou casamentos, é só procurar ele depois da palestra. Thiago, o palco é todo seu. Opa, eu passei um minuto falando no mudo, desculpa. Então é isso que o Isaac falou, foi um bom resumo, valeu Isaac. Eu estava subindo o arquivo da apresentação nesse meio tempo, eu não consigo ver se ele já aparece para vocês. Eu estou com o YouTube aberto, mas ainda está na apresentação da Camila. Tá carregando. Enquanto carrega, beleza, feito, tá. Então é isso, bom dia, quase boa tarde, minuto já para ficar de tarde. É, assim, a palestra que eu vou falar agora vai ser sobre MLOps, garantindo entrega contínua para data lakes em projetos de Big Data. Assim, é um bocado de buzzword, né? Tudo está na moda agora. Além do DevOps, agora MLOps é um termo que tem aparecido bastante nas redes sociais, em vaga, em tendência e tudo mais. Então, eu vou falar um pouco sobre MLOps aqui nessa apresentação. E não muito diferente do que o Isaac falou, eu vou falar um pouco sobre mim primeiro, mas ele já resumiu bem. Agora, eu tô passando o slide e ele não tá avançando e tá numa apresentação antiga. Palestra DevOps, eu tinha salvo e... É, Só o slide, deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha que me virar aqui na plataforma, deixa eu ver. Eu vou ter que me virar, isso. Tá. Como o Isaac falou, eu me graduei, ele só errou o lugar do mestrado, que foi na UES, mas enfim, eu fiz graduação no IFCE, mestrado na UES e a gente trabalha junto lá no Instituto Atlântico. Para quem tiver interesse, tem vaga lá, dá uma olhada no site. Como ele disse, eu sou músico, né? Então por isso que tenho o piano como background. E é um hobby que eu faço às vezes no final de semana, é um hobby meio que remunerado, então eu consigo aliar um prazer com a parte financeira. Mas assim, focando na palestra, a gente vai falar aqui sobre um pouco da evolução do processo de desenvolvimento de software, até a gente chegar na era de dados e como aplicar boas práticas no mundo de machine learning e big data. Então, assim, essa parte eu vou falar um pouco mais rápido, porque todo mundo já está relativamente bem ambientado com a parte de DevOps, de automação, de nuvem e tudo mais. Mas assim, antigamente, primórdios era meio que comum uma pessoa fazer uma aplicação sozinha em casa, às vezes por hobby, às vezes por algum tipo de interesse de divulgar e disponibilizar via, sei lá, disquete, CD, essas coisas de uma maneira meio arcaica. Então uma pessoa poderia fazer uma aplicação assim, relativamente complexa sozinho, sem grandes problemas, mas assim, independente de ser muito tempo no passado ou algo relativamente presente, existe essa célebre frase que tem um erro no Minion agora que eu fui ver, mas isso vocês não estão vendo. A gente costuma falar que na minha máquina funciona. Então, assim, quando você desenvolve uma aplicação no seu computador, assim, com biblioteca nativa do SO e tal, isso é algo meio que comum. Então, assim, no mundo de DevOps, para quem já
é bem imerso nessa cultura. Veio a parte de máquina virtual e mais recente ainda a containerização para evitar o problema de que na minha máquina funciona e na máquina de alguém não. Então isso era um problema que eu diria que seria mais comum de acontecer no passado e hoje em dia tende a acontecer menos. Eu não sei se de fato acontece menos, mas a tendência é que aconteça menos. Tá, próximo slide. Então, assim, até chegar para sair da minha máquina, ir para a máquina de alguém ou ir para a nuvem, tem todo um ciclo hoje que a gente chama de Continuous Delivery, Continuous Integration, onde a gente elabora o projeto de software, codifica, testa, coloca no ar, pega feedback, quebra, conserta, aí coloca no ar de novo, quebra de novo, aí tem uma falha de segurança, corrige, e isso é infinito. Por isso que o símbolo é infinito, porque é algo que uma vez você inicia, você nunca para, a não sei que a aplicação seja descontinuada por algum motivo. E aí, assim, essa evolução do ciclo de desenvolvimento de software, o que antigamente poderia ser feito com uma pessoa ou menos pessoas e só rodava em um computador, passou a ser feito por um time ou por times, começou a rodar em nuvem e começou a ser variado para diversos tipos de dispositivos. Então, é comum se desenvolver software hoje em dia para dispositivos wearables, para automóveis, para veículos de locomoção e tudo mais. Então, assim, para ver falar um pouco da evolução e para poder gerir tudo isso e ter isso de uma forma organizada, é interessante que se tenha assim um pipeline de desenvolvimento. Então, a ideia do Continuous Integration, Continuous Delivery veio para colocar um pouco de ordem no que poderia ser uma bagunça, o que muitas vezes era uma bagunça. Então, hoje em dia, você tem o seu repositório da aplicação, né, mais uma pasta que você zipa e coloca underline 1, underline 2, underline final, underline agora vai, underline corrigir aquele bug. Agora você tem tudo versionado, tem uma esteira de pipeline, onde você lá é feito a construção, o teste de integração, enfim, cada passo que você precisa você faz no seu pipeline. Isso para um repositório. A partir do momento que tudo continua evoluindo, a gente tem agora vários microserviços para a mesma aplicação e com isso vários repositórios, vários pipelines e isso cada vez mais foi fortalecendo o ambiente de DevOps e o ciclo de desenvolvimento de software. Até que hoje a gente está num estado onde a aplicação em produção ela vai ter basicamente, assim, não basicamente, né, mas esses 6 pontos eles têm, assim, são meio que requisitos obrigatórios. A sua aplicação em produção, ela tem que ser monitorada, você tem que ter um bom track de erros para quando acontecer algum tipo de problema, você saber o que aconteceu na aplicação, onde que está quebrando, onde que está lento, que está falho e vai lá e corrige. Também tem que estar tudo versionado, né? Você tem que avançar de versão ou fazer um rollback por algum motivo de uma forma bem rápida. A aplicação também tem que estar escalável, né? Por questão de nuvem, tem que aguentar o tráfego e tudo mais. Microserviços, eu não diria que é obrigatório, mas é uma tendência, é o que tá bem na moda agora, assim. Tanto microserviços como a parte de serverless também, eu diria que está meio assim, os dois estão no mesmo barco. E nuvem, como eu falei, aplicações hoje em dia não faz muito sentido de rodar na sua máquina local, num data center, dependendo do tamanho da empresa, assim, é ok, às vezes tem mais vantagem do que nuvem, mas nuvem é tendência e é um caminho que o mundo todo está indo por ele. Então, assim, a gente tem hoje as ferramentas de DevOps, né? A Camila falou na palestra dela agora umas dicas aí para quem quer formar uma espécie de portfólio. Aí falou do Prometheus, Kubernetes, etc. Então, assim, hoje em dia o DevOps está, assim, não são todas as ferramentas aí, obviamente, mas assim, tem um bom conjunto de ferramentas e o que a gente pode dizer é que para desenvolver software hoje em dia o ciclo está bem maduro, né? A gente já tem Continuous Integration, Continuous Delivery, tem muitas ferramentas open source, tem o Cloud Native Foundation que tem também uma penca de ferramentas e
e assim, tá bem maduro, então a ideia de funcionar na minha máquina e não funcionar na do colega, só se você está fazendo uma aplicaçãozinha por hobby para resolver um problema seu dentro da sua casa ou algo similar. Então, mas assim, no ambiente mais corporativo, o processo de desenvolver software está bem maduro e está bem evoluído. Aí, o que é que acontece hoje em dia? As aplicações de hoje lidam com muitos dados. Cada vez mais é mais aplicação, é mais dado do que você viu, do que você escutou, com quem você falou, do que você comprou e por aí vai. E isso só aumenta. À medida que você tem celular, tem wearables, tem a TV Smart, é mais dados que coletados e mais informação sobre os usuários. E aí, eu aperto o botão na esperança de mudar o slide e não muda. E aí, assim, a gente, com cada vez mais dados, a gente se depara com o desafio de lidar com esse tipo de dados, né? Como que armazena essa grande quantidade de dados, como que versiona, como que filtra, como que lida com esse tipo de situação. Então, daí surge a necessidade de análise desses dados. E é onde entra em cena o que está bem na moda agora, que é o fato do cientista de dados. Coisa que é tratado assim como uma espécie de unicórnio, onde as pessoas acham que o cientista de dados vai resolver todos os problemas da empresa, vai colocar a aplicação em produção, vai vender para o cliente e vai dobrar o lucro a cada mês. Coisa que é o que se espera, mas na verdade é um pouco mais complicado que isso e não é tão rápido quanto se acha. E assim, o que é que um cientista de dados lida no dia a dia? Assim, por questão de formação e de background, ele tem um conjunto de conhecimentos inerente ao trabalho dele, onde parte desses conhecimentos é bem acadêmico, tipo matemática, estatística, e também assim tem muito a parte do pensar crítico. No cientista de dados ele tem que manejar o repositório de dados, avaliar aquilo de alguma forma para obter insight, para obter informação que possivelmente uma empresa não sabia que tinha, que poderia ser, sei lá, um nicho de mercado, poderia ser uma necessidade e lançar um produto novo, poderia ser ver que determinado grupo de usuários se comporta dessa forma e tem essa necessidade e você poderia atender esses usuários com mais serviços, com mais produtos e tudo mais. Então, o cientista de dados, ele lida com essa gama de conhecimento, né? Matemática, estatística, computação avançada, programar, né? Visualização de dados, pensamento fora da caixa. Por vezes também o cientista de dados, ele entende um pouco mais do que os devs, de um modo geral, sobre a lógica do negócio, sobre business. Engenharia de dados é algo que também está na alçada do cientista de dados e a parte de métodos científicos, né, de análise, de teste, experimentação, de prova, esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Ele tem um ferramental próprio, diferente do ferramental do DevOps, que é Kubernetes, Grafana, Elasticsearch, Docker, etc. O ferramental do cientista de dados, ele assim, tem bastante coisa em Python e R, como linguagem de programação, não necessariamente programação, mas como linguagem de script para realizar análise de dados, análise exploratória de dados, inferência estatística, predição, esse tipo de coisa. Assim como também existe um outro universo de ferramentas do cientista de dados, e assim como existe o DevOps e o seu ferramental, o cientista de dados também tem o Python, tem o R, tem o Jupyter Notebook. Existem também outros notebooks como o Zeppelin, Databricks. Existem os frameworks de aprendizado de máquina como TensorFlow, Scikit-learn, o Keras e etc e tal. Então, o cientista de dados ele tem esse universo dele com as ferramentas próprias, tanto a parte de matemática, a parte de conhecimento de business e a parte de framework também, para poder auxiliar e dar mais velocidade no trabalho dele. E aí, o que é que acontece? De uma forma similar ao que acontece quando uma aplicação funciona na minha máquina e não funciona na máquina do colega ou no ambiente de nuvem, existe uma diferença fundamental entre
construir um modelo de machine learning em um Jupyter Notebook, disponibilizá-lo em produção, agregando valor de negócio. Ou seja, é a mesma história do na minha máquina funciona, só que no cientista de dados seria dizer, ele poderia falar, no meu notebook funciona, o meu modelo, eu consigo prever tal coisa para esses dados, mas eu não sei colocar em produção, ou quando eu coloco em produção ele não funciona, ou quebra, ou, ou prevê, ou classifica a informação de uma maneira errada, então de uma maneira não desejada. Então, assim, é a mesma coisa do na minha máquina funciona, só que para o cientista de dados. E aí, assim, o tempo de deployment para aplicações em machine learning, esse slide não era o atual, porque eu tinha colocado outra frase. Mas tudo bem. O tempo de deployment para assim, você disponibilizar uma aplicação de machine learning, a unidade de medida é em trimestres. Então, assim, tem esse gráfico aqui de uma referência que está no final dos slides, que é o MLOps, o site, onde, assim, se você vê o percentual maior, o azul, ele tá, é um trimestre para você fazer o deployment de um modelo de machine learning. Pensar assim, que o modelo já está construído, tem os dados, tem um pré-processamento de dados, para você colocar ele em produção leva 3 meses. Para quem é DevOps e já colocou e coloca coisa em nuvem, você pensa assim, imagina que você vai construir uma aplicação qualquer, uma API REST de qualquer coisa e você vai colocar ela no ar. Assim, para a maioria, se não todos que estão vendo a palestra, você faz em qualquer linguagem, cria um Docker ou então coloca direto no AVM e sei lá, em uma manhã, em uma hora, em meia hora, dependendo se você já fez antes, você consegue subir uma aplicação simples no ar. Se você já tivesse o modelo pronto, assim, um cientista de dados, como ele não tem conhecimento de nuvem, de operations e observability, nem nada do tipo, ele vai ter que aprender tudo do zero, ou ver como que faz, pedir ajuda. Isso pode levar um tempo relativamente alto. Então, trimestre é a unidade de medida que se tem para deployment de modelos de aplicação em nuvem. Vez ou outra eu escuto um bip querendo fazer pergunta, mas acho que pergunta fica mais para o final. Então, assim, trimestre seria a unidade de medida de deployment para colocar uma aplicação de machine learning. E, assim, os principais desafios de modelo de machine learning seriam escalabilidade, controle de versão, reprodutibilidade de um modelo e alinhamento com os stakeholders. Então, assim como a gente tem uma aplicação onde a gente sobe e se tiver algum problema a gente faz um rollback, a gente quer que a aplicação escale e aguente tráfego, a gente quer reproduzir a mesma aplicação em diferentes provedores de nuvem, esse mesmo tipo de desafio acontece para o cientista de dados. Ele também tem necessidade de ter um modelo que fique disponível, que fique escalável, que seja versionável e que eu consiga reproduzir em qualquer ambiente que eu queira. Aí, assim, a ideia do MLOps ela é meio que recente. Acho que menos de 5 anos as referências que podem ser encontradas. Aqui é um gráfico só ilustrativo da evolução do MLOps, desde da pré-história até chegar na Era da Pedra, na Era do Bronze, até chegar no que a gente tá vendo hoje. Então, assim, antigamente, antes de 2000, para quem trabalhava com machine learning, inteligência artificial, era só acadêmico, ou então, sei lá, raras exceções no mundo corporativo, tipo um Google, e ainda assim era bem restrito. Foi evoluindo com a disponibilização de frameworks, tipo Scikit-learn, TensorFlow, e assim a popularização de Python e esse tipo de ferramental foi popularizando e dando bagagem para o pessoal construir aplicação de machine learning. Até que em 2015 veio a containerização de tudo vira container e acaba que as coisas tendem a se unir. Então, eu posso pegar um conjunto de dados, treinar para prever alguma coisa ou para classificar alguma coisa, colocar ele num container e disponibilizar ele em nuvem. Isso é algo meio que seria um ponto de união do DevOps com a parte de Machine Learning.
Até que hoje a gente já tem os grandes provedores de nuvem, pelo menos que eu saiba, a Amazon, o Google Cloud, o Azure, eles já têm muito serviço pronto para você criar modelo, até modelo já pronto, onde você só coloca o dado e ele já classifica ou já faz previsão, então já está bem mais evoluído e é bem mais prático hoje em dia do que comparando com o que era há alguns anos atrás. E aí, você se colocar um cientista de dados e um DevOps lado a lado, eles vão ter habilidades e perguntas diferentes. O cientista de dados ele poderia se perguntar como que daria para colocar esse modelo em produção. Vamos supor que o cientista de dados pegou várias fotos o exemplo clássico, várias fotos de pessoas com câncer de pele, pessoas sem câncer de pele, criou um modelo que você coloca uma foto da sua pele e ele vai dizer se você tem câncer ou não com grande chance de acerto. Então, o cientista de dados seria feito esse modelo, mas aí como que ele poderia disponibilizar isso para as pessoas? Já que ele, por natureza, por padrão, não tem uma formação de DevOps. Já o DevOps, beleza, eu consigo colocar qualquer coisa em nuvem, consigo monitorar, consigo ver os logs, consigo distribuir, escalar, etc. Mas eu não sei nada de análise de dados, de treinar modelo e tudo mais. Então, ficaria assim, um do lado do outro, separado por uma parede, pensando como que o DevOps poderia lidar com esses dados e fazer um modelo parecido. Então, o MLOps veio meio que para quebrar uma parede que existe entre eles dois e unir o trabalho deles para pegar o melhor de cada um, não o melhor de cada um, mas assim, mas para fazer com que os dois trabalhem como um time e que o modelo fique disponível em produção, com tudo isso que o DevOps fornece de monitoração, rastreamento de erros, escalabilidade, etc. Então, assim, aqui são só mais alguns questionamentos para ilustrar o que está no slide anterior, né, do cientista com o DevOps, de como que ele coloca um modelo de machine learning em produção e como que um DevOps poderia manejar uma quantidade de dados bem grande. E aí, assim, existem alguns passos, né? Assim, não existe até onde eu vi, não existe uma espécie de manifesto MLOps ou regras escritas em pedras ou um 12-factor app do MLOps, mas vendo alguns materiais, alguns podcasts e conteúdo que está disponível pela internet, eu enumerei aqui alguns passos baseado no que eu vi que vão servir que podem servir para auxiliar quem trabalha com DevOps, começar a colocar uma mão na massa na parte de MLOps, na parte de Machine Learning, e também serve o contrário, para quem é cientista de dados, começar a se preocupar e colocar um pouco a mão na massa sobre a parte de operações e tudo mais. Então, assim, o primeiro ponto seria, então, para se ter um bom desempenho com a MLOps seria a criação de um time híbrido, onde no time você teria cientistas de dados e engenheiros de software, onde todos vão conseguir se comunicar. Mas assim, o ponto não é só tem brasileiro no time e todo mundo fala português e a gente se comunica. Não, não é isso. O ponto o DevOps que vai trabalhar no time que envolve machine learning, é interessante que ele tenha algumas noções mínimas de estatística, do próprio machine learning, de treinamento de dados, de pré-processamento de dados e de como que se treina um modelo para lidar com operações, porque uma vez que o modelo foi treinado, como que ele poderia avaliar se o modelo está representativo, se ele faz o que se propõe a fazer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais para frente de alguns modelos enviesados e com treinamento bem ruim que ocasionaram vários problemas. Então, assim, é interessante que o DevOps saiba que quando que um modelo não está legal e como que ele pode voltar a versão do modelo e avisar para o time que existe um problema no modelo porque tá o que é chamado de enviesado ou tá com classificação e predição muito errada e é interessante que ele saiba se comunicar e dizer exatamente assim, dar indícios melhores do que está acontecendo com o problema. E a mesma coisa para o cientista de dados,
é interessante ele saber um pouco da mão na massa de como que funciona você ter o seu modelo, colocar numa imagem Docker e colocar no Kubernetes, ou então criar uma máquina virtual com o modelo que você criou e disponibilizar na nuvem, ou pegar o modelo que você fez, serializar e colocar numa arquitetura serverless e disponibilizar isso para ser consumido por uma API. Então, é interessante que o cientista de dados coloque um pouco a mão na massa na parte de operations e tudo mais, e quem trabalhar com DevOps é interessante também que estude um pouco de machine learning, não é para ser especialista, mas é bom saber todo o fluxo de desenvolvimento, desde a parte de obter dados, fazer um pré-processamento e colocar eles nos algoritmos, como que se treina e tudo mais. Um outro ponto que é interessante para se trabalhar com MLOps seria a aplicação de princípios e engenharia de software. Porque o que é que acontece? Um cientista de dados ele consegue codificar Python ou linguagem R, só que ele tem uma bagagem matemática e estatística maior do que a bagagem de engenharia de software. Então, um cientista de dados, via de regra, consegue fazer a coisa funcionar, mas isso não garante que o código vai estar legível, que o código vai estar reutilizável, vai estar performático, vai estar assim, reutilizável e tudo mais. Então, um ponto interessante para se ter no MLOps são aplicações de princípios de engenharia de software, né, que são modularização, reutilização, bibliotecas, encapsular, versionar, reutilizar e tudo mais. Aí, um outro ponto importante também para se trabalhar com MLOps, além do Continuous Delivery e do Continuous Integration, é interessante também o que é chamado de Continuous Training. Porque o que é que acontece? A diferença de uma aplicação de aprendizado de máquina para uma aplicação do tipo, eu vou chamar de CRUD, mas não é dizendo que CRUD é fácil, nem colocando numa categoria inferior, mas assim, um CRUD você coloca uma entrada e a saída é, vai ser a mesma, assim, assim, você já sabe o que é que vai acontecer na saída, baseado no que está na sua aplicação. Numa aplicação de machine learning, a entrada e a saída da aplicação são muito sensíveis aos dados que você utilizou para poder treinar o seu modelo. Então, além de versionar o código e versão de framework e etc., os dados eles também têm que ser versionados e têm que ser manipulados de uma forma adequada para não prejudicar o seu modelo. Então, assim, a parte de continuous training seria uma espécie de universo à parte para você estar sempre alimentando o seu modelo com os dados novos e garantir que o modelo que você está trabalhando ele sempre esteja de acordo com a regra de negócio e não prejudique ninguém. Um exemplo seria, sei lá, se você imaginar alguma aplicação financeira que oferece linha de crédito de empréstimo para alguém, antes da pandemia, o modelo tinha um perfil, ele dava um crédito de empréstimo de um valor para um determinado tipo de usuário e outro valor para outro determinado tipo de usuário. Após a pandemia, os dados, como cresceu muito a parte do varejo online, consumo online, as aplicações financeiras online também dispararam bastante. O perfil de consumo, de ganho, quem tinha emprego, quem perdeu emprego, quem comprava, quem deixou de comprar, isso mudou bastante. Então, o modelo ele precisou ser continuamente retreinado para que pudesse portar da melhor forma possível, atendendo a regra de negócio e deixando os usuários satisfeitos. Então, o continuous training é um ponto também muitíssimo para se trabalhar com MLOps. Outro ponto também seria o deployment, porque assim como a gente tem em qualquer aplicação de microserviço, onde tem vários repositórios, tem um pipeline que vai fazer fluxo de CI/CD,
É interessante que aconteça a mesma coisa com aplicações de machine learning. Todo o processo, ou a maior parte do processo, deve ou deveria ser automatizada. E aí, eita, deu tempo. E aí, interessante que, como eu falei anteriormente, além do código, o dado também tem que ser versionado, porque a aplicação, como eu falei, machine learning, ela, ela, a saída dela tem uma sensibilidade com os dados de entrada. Tem mais dois pontos aqui que eu vou acelerar porque já deu tempo. Um seria o AutoML, que o AutoML é uma espécie de de transformar em commodity os modelos de machine learning. Então, uma vez que a gente tem um conjunto de dados, a gente pode selecionar, sei lá, 5 modelos, 5 algoritmos sei lá, de regressão ou classificação, tipo, sei lá, regressão linear, ou qualquer outro algoritmo famoso desses. Você colocaria parâmetros, colocaria várias máquinas ou para poder realizar o treinamento e teste do modelo, e você apertaria o play e em alguns minutos você teria o resultado de qual aplicação, de qual modelo, de qual algoritmo e quais hiperparâmetros mais performaram, qual que você tem maior nível de acurácia. Então, o AutoML é um tópico interessante para dar velocidade na treinamento e análise exploratória de dados. Também um ponto que é bem crítico para a parte de MLOps é a validação de dados, onde muitas vezes está escrito aqui a intervenção humana é quase sempre necessária. Eu não sei se todo mundo lembra ou se viu esse Tai Tweets, que foi um bot criado pela Microsoft. Era uma espécie de máquina de Turing. Você conversava com o tweet e ele respondia como se fosse um humano, mas era uma inteligência artificial. Aí, em 24 horas, esse perfil, que antes falava bom dia para qualquer pessoa, respondia de forma educada, era um perfil, assim, que agredia minorias, que dizia que o Hitler estava certo, que falava que tinha que ter um muro entre os Estados Unidos e o México. Então, foi esse modelo, eles tiraram do ar, porque teve muita gente que foi conversando coisas assim de forma com intenção ruim e treinou o modelo de uma forma ruim. Então tem até um livro aí que é interessante, que traduzindo fica Armas de Destruição Matemática, que ele fala isso, nesse Weapons of Math Destruction, ele fala como Big Data é, aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. Então, assim, é interessante que o seu modelo, que alguém que está no DevOps veja, saiu uma nova versão do modelo, esse modelo está oferecendo um desconto de 90% do preço do varejo. Os usuários estão amando, mas vai falir a empresa. É interessante que ele saiba que esse modelo que foi criado, que saiu uma nova release dele, não está legal por determinado motivo. Então faz um rollback, então nem coloca em produção. Então é interessante que você volte o modelo e siga assim, e siga com algo que não vai causar nenhum tipo de dano para ninguém. E assim, resumindo, esses eram os pontos assim. Aliás, tem esse ferramental, né, que eu já tinha mostrado algo parecido. Existe, sim, os maiores provedores de nuvem. Você consegue trabalhar com MLOps. Tipo, o Amazon SageMaker é um que eu já experimentei um pouco. Ele é bem poderoso, oferece bastante funcionalidade. Mas também existe uma gama de outras aplicações, assim como no DevOps a gente tem 1 milhão de ferramentas. Para a parte de Machine Learning também tem um ferramental bem interessante. E é isso, assim, aqui é um pouco das referências e a gente pode ir para as dúvidas ou qualquer comentário, porque já estourou o tempo. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta no chat? Eu tenho uma pergunta, bem simples. Qual seria, na tua opinião, o primeiro passo para mim, que sou um DevOps, para me aventurar nessa parada aí de MLOps? Tipo, o cara vai sair aqui agora e vai fazer isso, vai começar por aqui. Certo. É interessante porque essa foi a mesma pergunta que me fizeram quando eu fiz essa palestra em outro lugar.
você vai fazer o seguinte, a resposta vai ser a mesma. Assim, para você começar a colocar a mão na massa assim, não com MLOps, mas assim, eu recomendo você entrar no mundo de machine learning. Existe esse site aqui, eu vou colocar aqui no chat, que é o Kaggle. Você vai entrar nesse chat, recomendo você entrar nele, e na parte de cursos, ele tem alguns cursos tipo de Python, introdução ao machine learning e tudo mais. Eu recomendo você fazer, sei lá, o de introdução ao machine learning e o intermediário para você ter uma noção de como que funciona a parte de ter os dados, tirar modelo, ver melhor o algoritmo, ver como é que avalia o seu modelo. E uma vez que você já sabe como é que funciona, sabe, eu tenho que usar scikit-learn, eu tenho que usar o R, eu tenho que usar alguma outra ferramenta, você tentar criar um modelo tipo desse talvez o do câncer de pele seja ruim para você ter os dados, mas os exemplos mais comuns que a gente vê na internet sei lá, você pegar um conjunto de fotos e classificar o que é um gato, o que é um cachorro, o que é um carro, alguma coisa desse tipo. Aí você tenta treinar um modelo e tenta criar uma imagem Docker e tenta colocar em produção. Eu diria que isso você já está colocando o pé na parte de aprendizado de máquina e já está colocando em prática o ferramental de DevOps, que é criar uma imagem Docker e colocar em produção.